Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Feliz Natal a todos! Espero que esteja todo mundo bem aí, certo? Bom, não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br, certinho? Vamos ao relato de hoje, então, que é este daqui, a repreensão de Deus. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Moro em Recife, sou filha única e moro com os meus pais. Nasci e fui criada em religião evangélica, porém, no momento, mantenho apenas minha intimidade com Deus longe de religiões. Desde pequena, tenho experiências sobrenaturais, o que me mantém sempre curiosa a respeito desses assuntos e que me faz acreditar em todos os relatos que ouço no canal, pois eu creio que tudo é possível. Bom, o que vou relatar aqui aconteceu comigo no ano de 2016. Experiência essa que jamais esquecerei. As coisas na nossa casa não estavam indo bem financeiramente. Meu pai estava desempregado. Eu fazia estágios, mas não era bem remunerado. Então apenas minha mãe sustentava o lar com a aposentadoria e costuras, o que resultava em dívidas se acumulando e cada vez mais a situação se complicava, o que deixava os meus pais a cada dia mais preocupados. Era uma manhã normal quando acordei e fui na cozinha onde a minha mãe estava. Começamos a conversar e no meio do papo minha mãe começou a desabafar para mim que não estava mais aguentando aquela situação precária e que que estávamos passando. Mas sabia e tinha fé que Deus iria nos ajudar, mesmo que demorasse. Mas Ele nos atenderia. Ela sempre foi uma mulher de fé e eu a admiro muito por isso. No fundo, eu também acreditava, mas ao ver a minha mãe se lamentando, quase chorando, me falando aquilo, e eu sem poder fazer nada, enquanto ela falava, eu fiquei pensando que Deus não nos ajudava porque não queria. Talvez Ele tivesse esquecido de nós e por algum motivo nos abandonou ali, não sei. O que gerou momentaneamente em mim um sentimento de raiva, sabe? Então, a interrompi enquanto ela ainda falava e eu disse o seguinte: mãe, a senhora acha mesmo que Deus vai fazer alguma coisa por nós? Olha só, a gente ora com fé, fala com Deus e Ele nunca responde. Ele nos esqueceu. Na verdade, Ele nem olha mais para nós, nem vê o que estamos passando. Se visse, já teria nos ajudado. Esquece disso. Ana, minha mãe parou de falar e me encarou. Eu pude sentir o peso das palavras e ver nos olhos dela a aflição que sentiu em cada palavra que eu disse naquele momento. E que nem eu mesma entendia por que eu estava falando aquilo, pensando daquele jeito, sabe? Logo eu, que sempre tive muita fé em Deus e no seu poder, eu estava duvidando e ainda magoando a minha mãe com duras palavras de desesperança. Enquanto olhava para ela, pude ver seus olhos se encherem de lágrimas enquanto pedia para eu pedir perdão a Deus, pois havia acabado de blasfemar. Mas eu resolvi ignorar. Eu não pedi e passei o resto do dia com uma angústia, e a minha mãe da mesma forma. Eu havia deixado ela ainda mais aflita. Chegou a noite e fui me deitar. Eu sempre tive insônia, mas nessa noite foi muito pior. Eu não conseguia pregar os olhos, estava com uma sensação horrível. E essa sensação piorava cada vez que eu me lembrava do acontecido. Sempre tive o costume de orar antes de dormir, mas naquele dia eu estava envergonhada perante Deus pelo que eu tinha falado contra ele. E eu não vou mentir que eu ainda estava chateada por ele. Aparentemente, não estar nos dando suporte naquela nossa situação difícil. Como se eu tivesse o direito de me chatear com Deus, né? Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Então, se passou a madrugada toda e ao clarear do dia, logo pela manhã, por volta das 5:30 da manhã, aqui em Recife o sol nasce cedinho. Às 5 da manhã já tá tudo claro.
eu senti uma vontade enorme de orar. Então desci da cama e me pus de joelhos, mas eu não conseguia falar nada, além de pedir que me perdoasse por tudo que havia dito. Então, por um momento, algo me incomodou ao olhar para o céu pela janela do meu quarto e não conseguia tirar os olhos de lá, como se algo tivesse prendendo os meus olhos para olhar para cima, como se eu estivesse olhando para algo, mas não conseguia ver ou entender. Eu fiquei imóvel ali por alguns segundos, até que de repente era como se estivesse saindo algo dos meus olhos, algo que me impedia de ver. Então, como numa mágica, com os olhos fixados no céu, eu tive uma das visões mais reais de toda a minha vida. Era claramente o rosto de um homem. Aparentemente parecia um pouco com os atores que interpretam Jesus nos filmes, mas havia muitas diferenças. Era um rosto masculino, comprido, havia algo em formato de coroa sobre sua cabeça. Não havia cores, pois era uma imagem transparente, porém marcante. E o pior de tudo, um rosto extremamente triste, com um ar de aflito, e os olhos dele estavam fixos em mim. Óbvio que não demorei a saber que se tratava de Jesus. E não era de se espantar que aquela expressão angustiada tinha a ver com o que eu tinha falado para minha mãe. Ana, no momento que vi isso, eu gelei. Me caiu um temor como nunca havia sentido antes. Eu fiquei em choque. Eu não conseguia me mexer e enquanto eu olhava aquela imagem, ao seu redor foram se formando vários olhos. Sim, Ana, olhos. E todos esses olhos estavam fixos em mim. Lembra que eu havia falado para minha mãe que Deus não olhava por nós? Pois é, lá estava, de forma repreensiva, um gesto que ele encontrou de me mostrar que sim, ele olha, observa e ouve tudo o que falamos e fazemos. Acredito ter ficado paralisado uns 15 segundos ali, mas a impressão é que o tempo estava parado naquele instante e ter permanecido assim por vários minutos. Então, quando saí desse transe, me joguei na cama, me tremendo, com um pavor e um arrependimento terríveis. Quando ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrir e torci para ser a minha mãe, e sim, ela havia acabado de acordar. Então eu a abracei chorando muito, lhe pedindo perdão e afirmando que Deus estava conosco sim, e de uma forma arrepiante eu podia afirmar isso. Lhe contei o que havia acontecido e ela ficou assustada tanto quanto eu. Logo após me deitei e dormi tranquilamente por mais algumas horinhas, já que nem ao menos havia conseguido cochilar durante toda a noite, né? Ana, fiquei tão em choque que essa visão me seguiu por meses. Em todos os lugares que eu olhava, eu podia ver a imagem semelhante ao rosto e aos olhos que vi. E isso me deixava perturbada. Até que com o passar do tempo, isso foi amenizando e hoje me restou apenas essa recordação. Relutei muito em escrever esse relato, mas algo me incomodou para contá-lo ao canal. Para que quem estiver ouvindo saiba que você pode estar passando pela dificuldade que for, o problema pior de todos, a mais grave das situações. Mas ao ouvir esse relato, quero que tenham a certeza que, independente de tudo, Deus te ouve, te vê, te entende e não esqueceu de nenhum de nós, mesmo que isso seja o que parece. Mas a realidade é que Ele está bem mais perto do que imaginamos. Na verdade, seu reino está em nós. Basta fechar os olhos e usar a fé, e verá que tudo tem um propósito. Nada é por acaso, e que no final de tudo, a força que Deus nos dá nos torna capaz de superar qualquer obstáculo. Superamos aquela fase e em seguida passamos por outras.
mas com a certeza que Deus sempre esteve conosco, nos dando os escapes e as soluções necessárias para vencermos em todas elas. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Que Deus abençoe você, o Mateus e as crianças. Um beijo e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Olha lá os olhos, tipo Deus falou assim, tô olhando, olha aqui, olhando muito ainda, tá? Não tô olhando pouco não, é muito, são vários olhos, assim. É de se assustar um pouco, né, a visão, assim, você vê, assim, que aquele rosto triste no céu e com vários olhos em volta. Ela disse, ela ficou apavorada, e realmente. Mas foi uma forma de mostrar que eu tô aqui, né? Como assim você tá duvidando, né? Que legal. Espero que tenham gostado deste relato. Um beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Feliz Natal!